Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Ele falou sobre as consequências da polarização política. Esse é um fenômeno que causa problemas muito sérios para essas sociedades, né? Porque na medida em que a questão política, né, a identificação política com um partido ou com uma determinada política, ela passa a ser um elemento central da identidade da pessoa. Né? Ou seja, se antigamente a questão da identidade era relacionada à ideia de religião, por exemplo, né? Pessoas que compartilham a mesma religião, ou mesmo a ideia de nacionalidade, família, né? Uma série de grupos em que as pessoas elas têm as suas lealdades, as suas identidades. Né? Hoje a política ela vai substituindo muito dessas lealdades, em certa medida até mesmo substituindo e imitando em grande parte a religião. Né? Quer dizer, a gente de alguma forma assiste hoje um processo de sacralização da política, em que a política passa a ser a nova religião e passa a incorporar discursos característicos das religiões. Né? Você tem um Messias, você tem um Salvador, você tem a ideia de que a sua moral é melhor do que a moral de quem professa outra religião, ou de que é outro partido, ou que tem outra ideologia política. Né? A democracia funciona muito pela construção de consenso em torno de ideias. E esses consensos ficam cada vez mais difíceis de serem construídos numa sociedade que é hiperpolarizada, né? Uma sociedade que enxerga uma outra ideologia, um outro partido, não como alguém que pensa diferente, que tem propostas diferentes, mas como um inimigo, né? Que muitas vezes deve ser eliminado. Então não é necessário reforçar o quanto isso é ruim, o quanto isso é deletério para as democracias do mundo, porque isso acaba fazendo com que não se consiga evoluir em políticas importantes, que não se consiga evoluir em debates importantes. A polarização é uma forma de degeneração da arte política, né? Porque eu lembro, por exemplo, o presidente da França, Macron, ele sempre usou uma expressão ele se referia a ele, a posição dele, ao partido dele, como extremo centro, né? Como uma espécie assim de analogia e ironia ao mesmo tempo com os extremos de direita e esquerda na França, no sentido de que é necessário se investir no centro. O problema é que, por exemplo, aqui no Brasil a gente chama centro de centrão. Então, a ideia de que o centro político é aquele que está ali fazendo negociata, que nunca está interessado em questões ideológicas muito importantes. Não está do lado de quem está no poder. Está do lado, que é o que a gente pensa com relação ao centrão, que nunca se vende, você aluga, toda aquela história que se fala por aí. Mas a verdade é que a arte da política, enquanto tal, quando ele fala evolução de questões concretas, depende desse tipo de jogo. E uma das características da polarização é que ela é profundamente infantil. É uma relação com a política infantil. E que é assim, olha, o meu grupo, ele detém a absoluta verdade política. Nós vamos salvar o Brasil. O outro grupo, nós detemos a verdade política. Nós vamos salvar o Brasil. Então, quando você olha de fora e aplica um pouco de psicologia da política, você percebe que a polarização fabrica adultos infantis. O que o Poggio fala é que a polarização política, e não tem nenhum sinal que ela vai melhorar, né? Ela atrapalha a negociação política entre adultos. Ou seja, saber que a política, um bom acordo em política, empresários diriam que não só em política, mas estou falando de política, um bom acordo em política é um acordo em que ninguém fica feliz, certo?